Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Estamos aqui em mais um Reconcast nessa mesa super especial. Hoje eu tô aqui com esse casal que é muito amado pela nossa comunidade, uma grande dupla nos esportes, principalmente no futevôlei, quase imbatíveis no dominó, e eu não posso nem falar muito disso, porque senão a gente vai se irritar aqui. E eles são muito inteligentes, parceiros, pais da princesa Sofia, amigos leais, e o que eu poderia destacar de melhor neles é que eles são filhos, amigos e servos fiéis de Jesus. Thaís e Matheus, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Reconcast. Amém, que apresentação linda. Amém, me emocionei. Privilégio muito grande fazer parte disso. Amém, meus amigos, eu estou muito feliz de a gente estar aqui nessa mesa. E como vocês sabem, de costume, a gente começa essa roda de conversa também para as pessoas conseguirem entender mais sobre vocês. E aí, começando o nosso podcast, eu gostaria de perguntar, como é que foi o primeiro encontro de Jesus com vocês? O dele é mais interessante. Mas o meu, eu cresci na igreja, né? Eu digo que eu não nasci na igreja porque não tinha onde nascer ali. Mas meu pai é pastor, era pastor na igreja que a gente congregava, na Assembleia de Deus. Minha mãe era dirigente de círculo de oração, então eu passava o dia em círculo de oração, à noite tinha algum ensaio de alguma coisa, domingo a gente estava na igreja, meu pai também dirigia escola dominical, então assim, minha vida foi eternamente na igreja. Quando eu virei adolescente, a mesma coisa também, então assim, eu cresci nesse ambiente, mas eu digo uma coisa muito interessante, embora eu tenha muita gratidão e eu honre muito o lugar onde eu cresci, eu aprendi verdades muito importantes sobre o evangelho lá, que eu acho que eu só aprenderia lá, eu tenho esse sentimento. Mas eu acredito que aos 17 anos, quando eu vim para o Episcopal, eu brinco que eu me converti de novo. Embora teologicamente é uma discussão aí, mas eu brinco que eu me converti de novo porque eu entendi o Evangelho da Graça, que eu não conhecia. Eu conhecia muito pouco, na verdade. Eu lembro que no primeiro culto que eu vim aqui, quem pregou foi o pastor Jair. Nunca vou esquecer. Um dos primeiros cultos que eu vim. E era na semana do Carnaval, a semana prévia do Carnaval, e ele falou assim... Olha que o pastor Jair é conhecido por ser muito duro, viu? Mas ele disse assim... nós não vamos atrás das suas redes sociais, nós não vamos fiscalizar onde você está. O conselho que a gente dá é o conselho bíblico, né? Quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus. Amém. E eu quase ficava de pé sozinha e aplaudia, porque eu disse, poxa, que evangelho profundo, que evangelho maduro, inteligente, né? O evangelho que ensina que o Espírito Santo é o nosso guia, que ensina você qual é o caminho que deve andar, que não proíbe você de fazer nada. Eu já tinha ali a noção do que era certo e do que era errado. Eu cresci na igreja, mas eu cresci num ambiente, embora todo o amor que eu tenha, um pouco legalista. Um ambiente que ia atrás da sua vida, sabe? Que lhe punia por tudo e que tinha sempre alguém vigiando. Uma regra, né? Exato. Então, assim, esse evangelho da graça, esse evangelho que ensina você a fazer por amor a Cristo e não por uma regra, eu me apaixonei quando eu conheci. E é o evangelho que eu sou apaixonada e que eu sigo aqui na minha igreja até hoje. É o evangelho que eu descubro a cada dia mais. Então não teve um dia exato da minha conversão, porque foi um longo processo. Eu estou aqui há 10 anos, mas eu acredito que essa junção da igreja onde eu cresci com a igreja onde eu estou hoje me fez muito bem espiritualmente falando. Amém. E eu me apaixonei por Jesus desde muito cedo e sigo apaixonada por ele. Amém. Coisa linda. Fala da minha conversão, ainda é muito difícil para mim, porque sempre mexe muito comigo. Porque a minha vida é uma prova de que quando Deus quer lhe encontrar, Ele vai encontrar os meios mais improváveis possíveis. Amém. E comigo foi assim. Eu, ainda criança, tinha muito problema no meu ambiente de casa, de forma que eu ficava muito mais na área comum do prédio onde eu morava do que no apartamento, na casa em si, né? E aí, como eu ficava muito lá embaixo, sozinho, porque o meu prédio era um prédio muito antigo, morava muito mais gente mais idosa do que criança, então eu ficava muito tempo sozinho mesmo lá embaixo, brincando e jogando bola sozinho. E aí chamou a atenção de um porteiro na época. E aí esse cara, ele começou a olhar assim para mim, começou a chamar a atenção dele o tempo que eu ficava lá embaixo sozinho. E aí ele foi e falou comigo. E aí começou a conversar comigo, ele jogava bola também na época dele, e aí começou a falar e tal. Esse cara era diácono da Assembleia de Deus. E aí ele começou a falar de Jesus para mim. Ele começou a me evangelizar, digamos assim. Antes dessa experiência,
e eu preciso honrar essa pessoa aqui. A minha avó, por parte de mãe, me levava muito pequenininho mesmo. Eu lembro de pouquíssimas coisas. A igreja Renascer que tinha aqui, ela me levava, e eu lembro de poucas coisas assim do departamento infantil, algo assim. Mas a minha experiência do encontro com Jesus mesmo foi quando esse cara começou a falar de Jesus para mim. Ele tinha pouca escolaridade, eu vim descobrir depois, né? Depois de um tempo de relacionamento com ele, de amizade, mas ele tinha uma sabedoria que a Bíblia fala que é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Ele falava de Jesus de forma que mexia com o coração da gente, sabe? E aí, um belo dia, ele me levou para a Assembleia de Deus, que ficava perto de onde eu morava. E aí, um dia, ele não podia ir muitas vezes comigo à igreja por causa dos horários dele e tudo. Mas aí eu comecei a ir sozinho. Sim. Num dia desse que eu fui, aí Jesus me encontrou. De fato, aquele primeiro encontro onde ele estilhaça as suas defesas ali. E aí, nesse dia, Jesus me encontrou e eu fiquei nessa Assembleia de Deus cantando na União de Adolescentes, onde eu conheci Thaís, que hoje é minha esposa. E ele saía lá de São Lourenço da Mata para te levar na igreja aqui em Boa Viagem. Para me levar nas primeiras vezes. Caramba. E aí eu vim conhecer Thaís nessa época. Jamais imaginaria, apesar de Thaís sempre ter gostado de mim. Não, mentira. Ele é apaixonado por mim, ele não consegue admitir, mas ele ficava criança assim, apesar disso, eu não imaginava que a gente chegaria até se casar, ter filho e tal, mas eu conheci Thaís ali, mas ali foi onde Jesus me encontrou. E aí, depois de um tempo, eu me afastei da igreja, Thaís saiu da Assembleia, veio para a Recon, até que ela me chamou para fazer um tal de acampamento de imersão da Juventude Recon. E eu, sem saber do que se tratava, eu sem saber de que juventude era essa, vim para esse acampamento. E aqui eu conheci amigos que são irmãos hoje para mim, como Felipe, líder dos adolescentes, que estava fazendo esse acampamento pela primeira vez também. E foi um tempo muito bom. Foi o teu primeiro acampamento também, né? Foi também o teu? Foi também o primeiro acampamento. E assim, na segunda vez, porque depois desse primeiro imersão eu ainda me afastei de novo, mas na segunda vez que eu fui para a imersão, para o acampamento da juventude, aí foi um dia onde eu nunca mais vou esquecer. Porque teve um determinado momento do acampamento onde Jesus me chamou para um canto, sozinho, e aí ele disse a mim que seria daquela vez para sempre, sabe? E aí foi o dia que ele me chamou definitivamente, digamos assim. E até hoje eu tô a cada dia mais me surpreendendo com o que a graça de Deus pode fazer. Amém, amém. Glória a Deus, meus amigos. É muito lindo ver o que Jesus fez na vida de vocês e como vocês se uniram aí com o passar dos anos. E aí, pegando esse gancho do que Matheus falou agora sobre o Ministério da Juventude, de que todos nós meio que nos conhecemos também, né, no Ministério da Juventude há alguns anos atrás, eu queria entrar nessa pauta da conversa, que é, hoje vocês estão à frente, né, vocês são os líderes, são os pastores da nossa juventude aqui dentro da Reconciliação. E eu queria entender com vocês como é que é esse desafio de liderar jovens, sendo jovem, porque vocês não têm nem 30 anos e vocês lideram pessoas que estão numa idade muito próxima de vocês, às vezes até um pouco mais velha do que vocês, né? E como é que é esse desafio de liderar pessoas que estão tão próximas da realidade que vocês vivem? Não existe uma fórmula para liderar jovens sendo jovens. Ministério é o encontro da graça de Deus com a nossa incapacidade. E aí a gente vai. Sabe, Deus, a autoridade espiritual é esse encontro dessa graça de Deus com a nossa intimidade com Ele. Mas o bom, eu posso te dizer, não posso te dizer como, porque é Deus que vai fazendo, mas o bom de você cuidar de jovens, sendo jovem também, é que você tem muito mais oportunidade de falar sobre o que vive. Sim. Muito mais do que o que você leu, do que o que você estudou, do que o que você tem observado, mais do que você tem vivido. E aí é uma oportunidade de você viver, e tudo aquilo que vai acontecendo com você, todas as dificuldades que você vai passando, nunca são só para você. Você vai sempre pensar uma forma de como vamos passar isso para esses jovens. Se torna um testemunho vivo, né? Com certeza, veja, tudo que eu passo hoje, todas as coisas boas, as experiências boas e as ruins, eu tento fazer um exercício de como é que eu vou tornar isso ensinável. Para que o jovem que for passar por isso entenda
que ele não pode se ensoberbecer nos momentos bons e nas boas experiências, e de que ele também não pode achar que uma queda é fatal. Então, eu preciso converter tudo que eu vivo hoje para ensinamento e para orientação para essa galera que está com uma idade não muito distante da minha. Entendi, amém, perfeito. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, peguem um caderno e uma caneta, porque vocês precisam anotar as frases impactantes aqui de Mateus. Como foi essa, o Ministério Encontro da Graça? Encontro da... Por favor, coloquem aí nos comentários. Eu achava que o bullying ia ser pós-podcast, está sendo no começo. Isso aqui é uma mesa de amigos. Mas então, continuando sobre essa pauta de liderança, de juventude e tudo mais, eu estou junto com vocês nisso, eu vejo vocês passarem por muitas coisas, mas eu queria que vocês trouxessem aqui, compartilhassem, se pudessem, qual foi a experiência mais marcante que vocês tiveram nesses últimos anos liderando jovens? Toda vez que tu bota pra eu começar, né? Pode começar. Rapaz, agora tu me pegasse. Mas eu não sei se foi a mais, mas eu tive uma experiência muito impactante pra mim. O primeiro acampamento que a gente fez como líderes da juventude, a gente tinha um modelo de acampamento antes, que era um acampamento com muita gincana, um acampamento bem diferente, e a gente mudou tudo, não foi? Mudou um roteiro por completo, por um direcionamento do Senhor, a gente acredita. E a gente fez um modelo muito parecido com o que é o Souzo hoje. Então foi um acampamento, um retiro, né? A gente chama de retiro e imersão, muito voltado para cura e libertação. Foi bem forte espiritualmente. E eu lembro que na sexta-feira à noite, a gente já passou por uma batalha espiritual muito forte. Teve uma situação com uma pessoa, foi uma batalha espiritual muito forte. E eu lembro de dobrar meu joelho e dizer assim, meu Deus, eu não tenho capacidade para estar à frente disso aqui, não. Eu disse, meu Deus, me bateu um temor, me bateu um medo daquilo ali. Sabe um medo de dar tudo errado? E eu disse, veja, se der tudo errado aqui, é Deus, obviamente, mas é a gente que responde. E nós somos muito novos. Eu disse, meu Deus, será que o Senhor colocou a gente na posição certa? E aí veio outro dia, e o sábado foi de muita libertação espiritual. Eu tive conversas muito profundas com algumas pessoas lá. A gente teve questões de muita opressão demoníaca mesmo. E eu lembro de ter uma conversa com uma pessoa que eu saí assim, cansada espiritualmente. E a gente foi para um momento no sábado à noite, que a gente faz um momento de oração individual, ministração pelas pessoas. E aconteceram muitas coisas espiritualmente falando, assim, muitas coisas muito lindas, muita libertação. Foi muito lindo. E eu lembro que teve um momento que eu perdi minhas forças, eu ajoelhei, eu só conseguia chorar e agradecer a Deus. E agradecer a Deus porque eu entendi ali que não era sobre o que eu tinha a oferecer, sabe? Não era sobre o que eu podia fazer, é sobre o que Jesus faz através da gente. E o Deus que chamou a gente é o Deus que continua colocando a mão no nosso ministério. Só eu e Deus sabemos o quanto eu tenho a certeza que eu sou incapaz. E eu disse, meu Deus, o Senhor me usou tanto aqui, o Senhor usou tanto esses jovens, o Senhor tem agido tanto aqui. E eu disse, meu Deus, obrigada, porque o Senhor me colocou nesse lugar e o Senhor está cuidando de tudo. Amém. Sabe, Deus não é um Deus que coloca a gente num lugar e deixa a gente se virar, sabe? E tira nossos recursos e tira tudo. Na verdade, Ele até tira os recursos às vezes pra gente saber que a gente depende dEle. Como Ele fez com os discípulos, né? Quando Ele enviou, Ele disse, não levem mochila, não levem dinheiro, não levem nada. Para que a gente entenda que é a provisão de Deus. Amém. Então, eu acho que às vezes Deus coloca a gente num lugar onde a gente não se sente capaz para dizer assim, sou eu quem capacito, sou eu quem faço, Amém. A glória é minha, sabe? Quando acontecer, a glória é minha. Para que a gente entenda que não vem da gente. Então, assim, isso é muito marcante no meu ministério. Foi um momento onde Deus me deu uma injeção de força e ânimo para saber assim, continua que eu tô aqui, sabe? Vai que eu tô à frente e eu sou o general que vai guiando aí essa guerra. Amém. Eu acho que, pelo menos o que vem à memória agora, que o dia mais marcante para mim, nesse tempo de liderança de jovens, foi o dia que eu aprendi o que é liderar. Foi um dia que eu estava num futebol da juventude e um jovem ligou para mim, desesperado, dizendo que uma menina tinha mandado mensagem para ele, meio que se despedindo, dizendo, ó, tá feito, fiz o que tinha que fazer, me perdoa. E aí desligou o celular. E aí ele ligou para mim, desesperado, dizendo, a gente precisa ir no apartamento dessa menina, porque ela tá tentando se matar. Ela morava sozinha. Né? Ela morava sozinha, não era daqui, e ela tá tentando se matar,
e a gente precisa ir lá urgente, não sei o que e tudo mais. E eu peguei 3 amigos que estavam comigo lá no futebol, a gente foi de chuteira ainda, cheio de borracha do Society. Fomos ao apartamento dela, ela tinha tomado muito remédio, estava totalmente grogue ali, e a gente teve que ligar para a mãe dela para pedir autorização para levar ela à força, porque ela não queria ir, ela queria que a gente fosse embora, ela queria muito ali se matar realmente, e a gente teve que pegar ela à força com a autorização da mãe e levar para o hospital. Isso já era de madrugada, né? Entrou madrugada dentro e levamos ela ao hospital, entrei em contato com os pais dela, o pai dela veio para cá e tudo mais, e depois a gente ficou um tempo acompanhando ela. Nesse dia, Deus me disse claramente: isso é liderar. Não teve púlpito, não teve pregação para muita gente. Não teve público. Não teve um público muito grande. Teve um cuidado com alguém onde eu lhe direcionei para cuidar. Amém. E nesse dia eu entendi que eu estava um pouco, durante um tempo, iludido sobre o que era liderança e o que era cuidar do povo. Esse dia foi bem marcante para mim. Amém. Amém, gente. É importante isso que vocês estão falando. Eu vou tentar registrar aqui na minha cabeça só para a gente não sair da pauta do Ministério de Jovens e depois a gente voltar para isso. Mas, além disso, além desses momentos tão marcantes que vocês tiveram dentro do ministério e que isso vai amadurecendo vocês, né? Isso foi maturando tudo que vocês vivem hoje, né? Existe algo também dentro do Ministério de Jovens que é talvez o perigo de as pessoas não conseguirem lhe respeitar ou de não entender a autoridade que você tem, porque você está lidando com pessoas ali talvez da mesma idade, e as pessoas ficam achando, não, mas fulano não tem a idade que eu tenho e tudo mais. E isso não acontece entre vocês, né? É o que a gente vê dentro da juventude. E como é que... E a gente já conversou sobre isso várias vezes em relação a... Para você ser líder de alguém, necessariamente você não precisa não ser amigo. Você pode ser amigo daquela pessoa. E como é que a gente faz e como é que vocês fazem para manter esse equilíbrio entre autoridade e amizade? E eu falo isso até no meu lugar de uma pessoa que está sobre a liderança de vocês, né? Eu estou debaixo da liderança de vocês, mas nós somos amigos. E isso flui de uma forma muito tranquila. Como é que é isso no dia a dia? O que é que vocês enxergam sobre isso? A gente tem... Falta pra manga aqui pra essa conversa. Quer falar, não? Não, pode começar. A gente faz assim, Thaís, você sempre começa. Eu tenho uma visão um pouco diferente do que algumas pessoas pensam sobre isso, né? A gente até conversa sobre isso, mas assim, eu acredito que a amizade é o melhor meio de você influenciar uma pessoa. Sim. É óbvio que a gente não consegue ser amigo de todo mundo, né? Hoje a gente tem um ministério com quase 200 pessoas. É impossível ser amigo de todo mundo. Jesus andava com uma multidão, dentre a multidão os 12, dentre os 12, 3, dentre os 3, 1. Então, a gente sempre vai ter quem é mais próximo da gente. Mas eu acho que é muito bom e é muito precioso, e é um pouco até difícil, quando a gente consegue alinhar a amizade sem perder a autoridade que a liderança às vezes exige da gente, né? É difícil quando você não é seguro. Sim. É difícil quando você não é seguro. Porque quando você é inseguro, você quer se provar. E aí você quer impor a sua autoridade de qualquer forma. Sendo que a autoridade não é algo que é imposto. A autoridade é algo que é conquistado. Então, quando essa autoridade é algo dado por Deus, e você está no lugar certo de viver aquilo ali, e você tem um dom para aquilo ali, você tem um chamado para aquilo ali, eu acredito que isso flui de forma natural. Sim. Eu falo isso porque isso não é uma pauta que eu fique refletindo muito sobre isso, né? Que poxa, como é que eu vou fazer aqui para ser amigo e ser líder? E isso não é uma coisa que toma muito do meu tempo. Não que eu seja uma líder excepcional, mas assim, eu acredito que quando as coisas são de Deus, elas tendem a caminhar. Uhum. E geralmente quando a gente encontra muita barreira, quando a gente encontra muita dificuldade para fazer algo, quando exercer uma autoridade é algo muito custoso, né? É algo muito difícil, talvez não seja o que Deus chamou a gente para fazer. Talvez não seja o lugar que era pra gente estar. Então, quando a gente tem segurança que Deus chamou a gente para fazer aquilo ali, quando a gente tem segurança que a gente tá no lugar certo e a autoridade acontece de forma natural, eu acho que isso é uma coisa que vem. Isso é uma coisa que acontece.
Eu tenho muitas amigas que são lideradas por mim. E eu não preciso dizer, agora eu sou sua líder, e agora você vai ter que fazer isso aqui. Nós somos amigas espirituais, e o Senhor vai direcionando cada passo, e as coisas vão fluindo e acontecendo. E eu sei quando elas me procuram querendo ouvir minha opinião de líder, eu sei quando elas querem ser só sua amiga, e eu sei que na maioria dos tempos as coisas estão juntas. Sim. E amém por isso, sabe? E amém. Eu acho que também, desculpa te interromper, Maga. Vou chamar ela aqui de vários nomes, gente. Por favor, não se confundam. É Thaís, é Maga, amiga. Não tem problema não, adoro o nome de Maga. Jesus fazia isso, né? Como você começou falando aí, Jesus era amigo dos discípulos, né? E eu queria também puxar um outro ponto, que eu acho que é muito interessante, eu queria te escutar falando sobre isso aqui, que é em relação a gente vê hoje dentro de muitas igrejas uma cultura de que você precisa prestar conta. Tudo bem que a gente entende que isso é uma disciplina espiritual, né? A gente precisar ter ali um momento de confissão e tudo mais. Mas é como se fosse imposto, tipo assim, eu sou seu líder, você precisa me falar todos os detalhes da sua vida e tudo que ocorre e tudo mais. Como é que vocês também enxergam isso e gerenciam isso? Porque talvez as pessoas tenham uma percepção sobre liderança e amizade errada, né? Pela cultura que se existe hoje dentro da igreja brasileira sobre essa questão de liderar jovens. É muito bom quando o seu líder se torna também seu amigo. Esse é o melhor dos casos. Mas isso não é muito comum. Sim. E é muito perigoso quando o líder fica forçando ou tentando ser amigo de todo mundo. Porque ele vai perder a autoridade. Ele vai cair num perigo muito grande, que é o da bajulação. E isso vai acabar gerando uma relação de bajulação, de falsidade, e onde o liderado vai entender que o líder está querendo ser amado e respeitado por ele, intencionalmente, e o líder vai saber que o liderado não o ama de verdade, mas está sendo bajulado por ele e está correspondendo a isso. Sim. Então, essa relação de amizade e liderança é sempre muito difícil. Os limites precisam ser sempre estabelecidos. Sim. É óbvio que você quer ser amigo de muita gente, mas isso é muito difícil. Na prática, isso é muito difícil. E se você é líder de alguém e você força essa relação de autoridade ou de amizade, você está dando um tiro no seu próprio pé, da sua própria liderança. Isso acaba sendo muito difícil. Sim, amém. Eu acho que é por isso também. E assim, existe essa cultura, né, hoje em dia no meio evangélico, de um líder que quer ser pai a todo custo, né, pai e mãe, né, líderes, tanto homem como mulher, que querem exercer essa função de paternidade e maternidade na vida do liderado. Eu li até um texto essa semana em algum lugar sobre isso. Mas é óbvio que a liderança tem um pouco desse viés de paternidade e maternidade, um pouco pelo desse cuidado. Mas assim, ninguém deve satisfação a ninguém, não. Ninguém deve nada a ninguém. Até a própria Bíblia diz isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Poder, você pode fazer qualquer coisa. Você não deve nada a ninguém, né? Sim. Você é, na maioria dos casos, maior de idade. Então, assim, é muito perigoso quando o líder assume esse lugar de querer cobrar satisfação por tudo, de querer cobrar tudo da sua vida, porque é um lugar que ninguém consegue corresponder, a não ser que seja o pai e a mãe, sabe? Quando eu exijo de você que você me diga com quem você vai namorar, o que você vai fazer, para onde você vai, o que você vai deixar de fazer, eu me coloco na posição de sua mãe, eu vou ter que corresponder a tudo que a mãe faz. Sim. Se eu quero toda a correspondência que tem na mãe, não é nem correspondência à palavra, se eu quero toda a satisfação que uma relação materna ou paterna tem, eu vou ter que dar todo o amor, todo o tempo, toda a dedicação que um pai e uma mãe tem. Aí, nisso há muita frustração, porque a pessoa diz, oxe, eu tô na posição de filho e eu tô fazendo tudo que o meu pai e minha mãe, que eu faço com meu pai e minha mãe, por que isso não pode voltar? Sim. Aí gera gente frustrada do lado de cá, gera gente frustrada do lado de lá, tanto líder como liderado, e as pessoas entram nessa relação tóxica, terrível, e acabam em algum momento saindo da igreja. Se frustra, né? Todo mundo se frustra. Se frustra e se decepciona demais, e espera demais. Como diria meu marido, a expectativa é o combustível da frustração. Anotem isso. E aí, tem muita relação perigosa acontecendo, muita denúncia de abuso espiritual, inclusive, nas igrejas. Isso com o jovem é muito delicado, porque o jovem, muitas vezes, é muito carente.
Então é muito fácil, muitos jovens não têm pais cristãos. Tem uma então, demanda de atenção muito grande, né? É muito fácil a gente se colocar nesse lugar, sabe? E é bom, de certa forma, pro seu ego, porque parece que você tá exercendo um poder sobre alguém e isso me faz mais poderoso. E, inclusive, existem líderes em todos os lugares, em todos os ambientes, que querem isso. Sim. Que querem ganhar pessoas para si. Porque existe a parte boa disso. Liderar não são só martírios e só dificuldades, existe uma parte boa. E é geralmente essa parte que esse tipo de líder quer. É só essa parte que esse tipo de líder quer. Então, ele vai fazer o máximo para ganhar pessoas para si, não para Cristo. E esse movimento que ele faz vai gerar esse tipo de relação. E para cada líder que tem esse tipo de interesse, existem 10 liderados que têm muitos tipos de carência. Então, quando se encontram um líder que tem esse tipo de interesse de ser reconhecido com um liderado que tem essa carência de ser amado, geralmente vira um relacionamento abusivo e vira alguém que se desvia ou alguém que fica traumatizado com a igreja. E isso é muito perigoso, é o que a gente precisa falar mais hoje em dia. Amém, vamos falar. E isso que tu falasse agora, Matheus, eu acho que é tão importante, porque a gente esconde um pecado, que é um pecado invisível, né? Que é essa questão da vaidade, do orgulho, né? Eu escutei um podcast recentemente, a gente conversou sobre isso, acho que é Paulinho Drops o nome dele, com o Jesus Cop. E ele fez, eu não estou fazendo discípulos para mim, eu tenho que fazer discípulos para o Senhor, que é exatamente isso que tu falasse agora, né? E a gente tem que tomar consciência disso, né? E pegando o gancho do que vocês falaram sobre frustração e tudo mais, eu ia puxar essa pauta mais para frente, mas vamos entrar nela aqui agora. A gente está nesse tempo onde as pessoas se ofendem muito rápido. As pessoas se frustram muito rápido. As pessoas vêm para a igreja porque elas acham que na igreja elas vão ter a satisfação que o coração delas precisa, sendo que elas não olham para Jesus. Elas olham para a comunidade, elas olham para as pessoas, elas querem a atenção dos líderes. Elas não estão se alimentando no quarto delas, elas estão buscando se alimentar em ligações, em conversas, em gabinetes que têm seu valor espiritual, mas no seu lugar certo, né? E aí eu entro com vocês nessa pauta em relação às expectativas de uma pessoa e às ofensas, né? Em relação ao coração ofendido, em relação às frustrações que as pessoas carregam, né? O que é que vocês enxergam dentro dessa nossa geração? Vocês gostam muito de falar dessa pauta. Thaís, eu vou fazer aqui publicamente um apelo, tem que fazer um livro sobre isso, ela vai fazer um livro sobre isso. Mas eu queria que a gente entrasse nessa pauta, porque isso envolve tantos perigos para o próprio líder e tantos perigos para as pessoas que não buscam tratar esse coração ofendido, né? Essa pauta do coração ofendido, Thaís fala muito melhor que eu. Eu gosto de falar desse assunto mesmo, mas eu acredito que o primeiro lugar que a gente precisa tratar para que a gente fortaleça um pouquinho o nosso coração e a gente não se ofenda tão fácil, numa geração que tudo se ofende muito, é a nossa identidade, né? A nossa identidade muitas vezes está firmada em coisas muito fugazes, coisas muito passageiras, muito que não são firmes. Eu queria achar o oposto de firme, mas não queria dizer mole. Coisas que não são firmes. Quando a gente entende a mentalidade do Evangelho, a gente lembra daquela passagem que fala da casa edificada sobre a rocha. A nossa rocha é Cristo, a nossa pedra angular é Cristo. Então, a gente firmando a nossa identidade em Jesus, a gente entende que como filho de Deus, eu tenho uma nova identidade mesmo, um RG. Eu sou cidadão do céu, eu estou passeando pela terra, estou fazendo uma viagem aqui na terra, mas eu sou cidadão do céu. Então, eu tenho um governo a quem eu devo satisfação, que é o governo de Cristo. Eu tenho um rei a quem eu presto satisfação, que eu preciso agradar, que é Deus. A minha mentalidade está em outro lugar. Eu tenho uma cultura, que é a cultura do reino, que é de outro lugar. Sim. Então, quando a gente não tem a nossa identidade bem firmada, a gente está com o olho muito voltado para as coisas dessa terra, a gente acaba se guiando pelas coisas daqui. Então, tudo é muito frágil. Então, eu sou muito frágil. Porque se você chega para mim e diz assim, Thaís, você fez aquilo errado, você é feia, você é isso, você é aquilo, e eu quero agradar você, que é uma irmã da minha igreja, eu vou viver ofendida. Porque a gente vai se ofender, a gente vai ouvir crítica, a gente vai ouvir... E a pessoa não vive em paz, né? E a pessoa não vive em paz. Mas se você chega pra mim e diz, Thaís, você não presta, você é isso, você é aquilo, você me xinga, você fala um bocado de coisa sobre mim,
E aí eu olho pra você e digo, amém, minha irmã, não é você que eu quero agradar. Não é, isso aqui não é assim, tô nem aí pra opinião dos outros e ponto. Você analisa aquilo ali, né? Você Se faz analisa, sentido. Você filtra, mas você diz, meu Deus, eu presto satisfação ao Senhor. Eu quero agradar o Senhor nessa terra. Eu não quero agradar quem tá aqui. Aí eu paro de ser um pouquinho frágil. Aí eu vou caminhando para que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse assim, em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser cumprir o evangelho de Cristo, o chamado de Cristo aqui nessa terra. E aí, quando eu começo a olhar para o céu, eu começo a ter minha identidade firmada no céu, eu sei que eu sou um cidadão do céu, eu paro de me importar com as besteiras dessa terra. Eu paro de me importar se eu tô metendo aliança aqui, né? Eu paro de me importar se eu fui convidada ou não fui convidada para estar ali. Se eu fui convidada para estar na equipe de frente, num conselho, no JC, no SCC, ou se eu estou numa equipe de serviço, de trabalhar na limpeza. Se fulano falou comigo ou não. Se fulano passou por mim na igreja e não me cumprimentou, e tal pessoa não me citou. Veja, isso não é mais tão importante assim. Sim. Não é mais tão importante porque eu estou olhando para Jesus. Porque Jesus foi um homem de dores, de aflição. Jesus saiu de uma glória enorme lá no céu, desceu aqui na terra para ser pobre, carpinteiro, para ter sua reputação manchada, para morrer na pior morte que existia na época. Ser humilhado. Para ser humilhado. E Jesus estava olhando para o céu. Jesus olha lá na cruz e diz, Pai, perdoa eles. Sabe? Então, assim, quando a gente tem a nossa identidade firmada em Jesus, é mais fácil a gente não se ofender tanto. A nossa mentalidade tem outro lugar, a nossa maturidade vai para outro lugar. E a gente passa a olhar para o Senhor e não para os homens aqui. Não me dói tanto o que tu faz comigo, porque eu vou sofrer. Eu vou sofrer nessa terra, mas eu quero chegar no céu. Amém. E assim, eu sei que eu tô falando muito, mas isso não é uma questão de você, então eu não me ofendo mais com nada, eu sou inofendível, eu tô nem aí pra nada, pode falar o que quiser, que eu não me importo com a opinião dos outros. Isso é uma utopia, não vai acontecer. Nós somos seres humanos, nós somos frágeis, somos sensíveis, a gente se importa com a opinião do outro, a gente se dói, a gente se machuca. Buscamos aceitação de qualquer forma. Buscamos aceitação, né? O afeto é uma necessidade básica do ser humano, mas a gente tá caminhando para um outro rumo, isso não me segura mais. Sabe? Isso não me aperta mais, isso não me atrapalha tanto. Pode me atrapalhar um dia, no outro dia eu levanto e digo, Jesus, eu tô caminhando pro céu, eu não vou me segurar nisso aqui. Não deixar com que isso atrapalhe ali o que você tá vivendo espiritualmente falando, né? É mais ou menos por aí. Esse tema do coração ofendido é muito importante ser falado. Eu não vou falar quase nada porque esse tema eu acho muito bonito ver Thaís falar sobre isso, mas eu acho que realmente insegurança tem roubado a felicidade de muita gente. E o perigo disso também é que segurança hoje está muito ligada à insensibilidade. E não é. Alguém seguro não é alguém insensível. Alguém seguro é alguém firme. É alguém que sabe em quem tem crido. Eu sou seguro não em mim, eu sou seguro em Cristo. Amém. E isso me faz firme. Isso me faz, muitas vezes, inflexível em algumas questões. Para o jovem, principalmente, isso é sempre uma questão, sabe? Porque você não experimenta novas coisas, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Eu estou seguro de quem eu sou, sabe? Eu não me ofendo com qualquer coisa, eu não ligo se eu não fizer parte desse grupo, porque eu sei qual é a minha rocha, qual é o meu fundamento. Então, isso não é uma insensibilidade, nem alguém que tem um pensamento muito retrógrado e que não faz parte de novos grupos e que se fecha muito. Não, isso é o reflexo de alguém que é seguro em Cristo. E isso é um grande sinal de um aprofundamento espiritual e é onde a gente quer cada vez mais caminhar para chegar. E algo muito importante sobre isso é que quando a gente se conhece, a gente sabe para que Deus nos chamou, fica mais fácil da gente não se ofender tanto. Por quê? Eu adoro falar sobre esse exemplo e eu vou falar dele porque ele fala abertamente. Mas o pastor Marcondes, que é um pastor muito conhecido da nossa igreja, conhecido nacionalmente hoje, inclusive, ele fala muito que ele não é um líder. Ele diz assim, eu sou um mestre, eu sou um pastor, ele fez eu sou mais mestre, né, independente de qualquer coisa, mas não sou um líder. E as pessoas esperam que um pastor seja um líder, né? Eu sei que na nossa igreja isso é até um pouco mais falado do que no meio evangélico geral, mas assim, espera-se muito do pastor ser um líder. E ele diz assim, eu não sei liderar, me botaram para liderar um grupo de 5 pessoas, saiu todo mundo brigado, não deu certo, não sei o quê. Eu não faço questão de liderar, não é o meu lugar. E aí eu acho tão lindo isso, porque é você saber que, meu irmão, Deus me chamou para fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu sei fazer isso aqui bem. Não adianta tu me chamar para fazer o que eu não sei fazer, porque eu não vou me colocar ali. Porque se eu me colocar ali... É tipo me chamarem para cantar, eu não vou. Vou fazer, Thaís, por favor.
Eu não sei cantar, eu não vou. Vai dar errado pra quem tá ali ouvindo, ou quem tá assistindo, quem tá sendo liderado. Vai dar errado pra mim, porque eu vou me colocar nessa situação, eu vou me chatear depois porque eu não sei fazer. E aí, isso acontece muito dentro da igreja. Porque a maioria das pessoas querem, e é normal do ser humano, porque nós somos falhos mesmo, e Salomão já dizia que tudo era vaidade, a gente quer os lugares de destaque. Sim. A gente quer pregar, a gente quer cantar, a gente quer liderar, são os lugares que são bem vistos, são os lugares que as pessoas aplaudem. Só que nem todo mundo é chamado para isso. E quando a gente não é chamado e a gente se força a estar nesse lugar, é ruim pra gente, é ruim pra... Meu Deus do céu. E a comunidade toda sofre com isso, né? Porque talvez o que você está sendo chamado para fazer, você não está fazendo, tem um buraco ali, né? Exato, para o que só você poderia fazer. Exatamente. E a comunidade testifica. Não é nada tão lindo quanto a testificação da igreja sobre os dons do corpo de Cristo. Então, quando a gente tem um dom, quase sempre, é muito difícil não acontecer de a comunidade testificar. Quando tem uma pessoa que prega bem, que Deus chama para falar, para estar... É óbvio que as pessoas se desenvolvem, né? Todo Sim. mundo se desenvolve. Mas assim, a comunidade testifica, as pessoas gostam de ouvir. Quando tem alguém que canta, geralmente o pessoal apoia. Aí tem alguém que quer se forçar ali, todo mundo meio que fica tronchando a cara, mas muitas vezes a gente não quer falar para não magoar, e é necessário também falar, mas isso é outra pauta. Quando a gente se conhece, fica mais fácil. Quando a gente ora e busca Deus e diz, Senhor, para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou nesse tempo de agora? Porque às vezes isso muda. Flui, é melhor para todo mundo. Amém. Quer falar? Não, eu ia só falar que no final das contas, quem mais se prejudica em estar em lugares que não foi chamado para estar é você. Com certeza. Mais do que qualquer outra pessoa. Você vai começar a sentir muito mais dificuldade de fazer aquilo, porque não está sendo feito naturalmente. Vai ficar um negócio muito mais forçado e vai ser muito mais difícil para você sustentar isso por muito tempo. Perfeito. E aí, a vida com Jesus, apesar de não ser fácil, não precisa ser forçada. É algo muito mais natural e flui, a gente faz com alegria. E você perde tudo isso quando você quer estar em lugares que você não está. Existem suas dificuldades, né? Mas não é para ser 5 anos da sua vida dessa forma, né? Mas talvez um período vai ser um pouco mais difícil. Essa questão que a gente está falando agora, eu fiquei pensando aqui, mas numa cabeça até de empresa, isso é muito visto dentro das empresas hoje como a cultura do feedback, né? A gente precisa, e a gente está falando aqui que a igreja testifica. E aí tu começasse a tua fala falando, se você sabe o que você é chamado para fazer, então tudo se resolve. Mas o questionamento de muita gente é, o que é que Deus me chamou para fazer? Né? E ainda na juventude, eu acredito que vocês escutam muito isso. O que é que Deus me chamou para fazer, né? Eu fico pensando que a pessoa tem que testar. Não é isso? Tipo, você vai tentando. E eu acho que uma coisa que vai salvar a pessoa de fazer besteiras e ir pro lugar certo é a cultura do feedback. E não ter o coração ofendido. Porque aí, se vocês... Tô falando aqui, eu quero escutar vocês, me corrijam se eu estiver errada, pô, eu acho que eu sou boa nisso aqui. Mas se você tá no lugar certo e se você quer fazer a coisa certa, é alguém, o seu líder, que lhe enxerga, que tá orando por você, que quer crescer junto com você. E eu tenho muita certeza de que todos os líderes aqui da Recon são líderes que impulsionam pessoas, que estão ali visando o que Deus quer para aquela pessoa. Meu irmão, acho que é melhor tu ir por aqui, é melhor tu não fazer isso. Aí se a pessoa acha, não, fulano tá errado, se fecha, perde de viver o ministério que Deus tem para aquela pessoa, perde de estar sobre a liderança, sobre o governo que Deus colocou ali sobre a vida daquela pessoa. E só quem perde é a própria pessoa, né? Existem 2 tipos de chamado, né? Existe o chamado para todo cristão. Sim. E existe o chamado que é mais específico, que é o chamado para você. É aquilo que Deus te chamou para fazer ali. Deus te capacita para aquilo. E você vai descobrir o que você foi chamado especificamente para fazer, enquanto você estiver fazendo o que Deus chamou todo cristão para fazer. Então, Perfeito, se isso, você viu? estiver pregando Menino. o evangelho, se você estiver cuidando do pobre, da viúva, pregando o evangelho, ensinando, você vai descobrir nessa trajetória, e através do seu relacionamento alimentado com Deus, através da experiência de ir para a missão, você vai descobrir o que Deus te chamou para fazer. Naturalmente. Porque as pessoas vão testificando, você vai sentindo o seu coração queimando por aquilo, você vai vendo no que você é bom fazendo. Às vezes isso é muito mais racional do que a gente pensa. Talentos naturais. Talentos naturais, Deus vai lhe dando talento, coisas que você já fazia há muito tempo e que sempre foi bom fazendo. Isso quando você converge ali para o reino, você vai entendendo que, caramba, isso aqui Deus já estava me capacitando antes de eu entender que era sobre isso.
E aí você vai descobrindo especificamente ali o seu chamado, enquanto você faz o que Deus chamou para todos nós fazermos. Amém. Foi muito bom isso que tu falasse, amigo, porque eu acho que a gente entra muito numa noia de o que é que eu tenho para fazer, sendo que a grande comissão é para todo mundo. No meio disso a gente se Acontece descobre. muito de muita gente ficar muito confortável no seu dom, que é o outro extremo disso que a gente está falando. Existe a pessoa que não sabe o que é específico para ela fazer, então ela fica fazendo de tudo e às vezes quer fazer muitas coisas que ela não foi chamada para fazer, fora disso que é obrigação para todo cristão. E existe um outro extremo disso, que é alguém que quer fazer só o que foi chamado para fazer especificamente e não vai fazer as outras coisas que são chamados a todos os cristãos. Então, eu sou um mestre, então eu não preciso pregar, eu não preciso cuidar de ninguém. Evangelizar. Eu não preciso evangelizar ninguém, eu só vou ensinar, porque eu sou um mestre. E isso é um erro muito grande, sabe? Você pode não ser um evangelista, você não pode não ser um pastor, mas você precisa evangelizar, você precisa pregar para alguém. Então, muitas vezes, conforto se associa somente ao fato de não fazer nada, mas conforto também pode se associar ao fato de fazer uma coisa só e esquecer das outras. Amém, amém, glória a Deus. Muito bom isso tudo aqui. Eu fui avisada do tempo, mas eu vou continuar conversando porque tá muito legal. Mas eu vou pegar o gancho ainda sobre essa pauta do que a gente tá falando, que aí a gente finaliza essa pauta do coração ferido para entrar numa próxima que eu acredito que vai ser a nossa última. A gente falou aqui que quando a gente sabe o que Deus nos chamou para fazer, fica mais fácil a gente dizer não para outras coisas. Eu vi um texto recentemente, porque a gente passou agora por esse momento de premiações e de grandes coisas acontecendo no mundo evangélico, em todo local, onde as pessoas querem estar em lugares que são vistas, né? E a gente agora também precisa entender, eu acredito que como igreja, eu tô falando não só como Recon, como igreja brasileira, que existe um local pro backstage. E Deus tem chamado pessoas para o backstage, né? Não é só para quem está na frente. Eu tô querendo formular a pergunta aqui, eu tô com uma certa dificuldade, mas eu quero que a gente entre nesse tema sobre como ter contentamento no que Deus Esse tema é muito bom. chamou a gente para fazer. Tipo assim, eu não quero estar onde Thaís está, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja, sabe? Como é que qual é o nosso desafio? Principalmente como jovens, porque a gente se engana muito, a gente quer os lugares de sucessos que brilham e tudo mais. Como é que a gente lida com isso? E como é que a gente blinda o nosso coração, sabe? Buscando esse contentamento em fazer o que Deus tem nos chamado para fazer. É muito importante ser falado, porque eu acho que o problema aí, Adri, está no conceito do que é liderar e do que são os cargos na igreja. Do que é sucesso. Do que é sucesso. Ou do que é sucesso. Eu acho que os cargos de destaque na igreja, ou o cargo em si, ele tem tido um conceito muito deturpado. O conceito de um cargo, de uma função na igreja, não é recompensa, é responsabilidade. Se eu faço algo naturalmente, mas agora eu tenho o ofício disso, eu tenho essa função específica na igreja enquanto organização, eu não ganhei um privilégio e uma recompensa porque eu faço isso. Eu ganhei uma responsabilidade a mais. Perfeito. Então, pessoas que estão se iludindo com um conceito errado do que é cargo e função na igreja, elas quando chegam nesses lugares que elas precisam lutar muito para ter, para alcançar, elas ficam procurando essa tal recompensa que é prometida inconscientemente. E aí a gente vê muitas vezes líderes que estão atrás de recompensa. Porque quando você chega lá, você vai ver que essa recompensa não existe. Essa recompensa de reconhecimento, de todo mundo estar o tempo todo lhe aplaudindo e tudo mais, você vai começar a ver os bastidores das funções, dos cargos, e você vai viver buscando essa recompensa e vai se frustrar. 90-10, né? 90 responsabilidade e talvez só 10 Exatamente. de A recompensa. Bíblia nunca falou a respeito dessas posições de liderança e de destaque ou de qualquer outra função como recompensa, mas como responsabilidade. Se a gente entender isso, a gente vai entender melhor que a gente precisa fazer de ofício na igreja enquanto instituição o que Deus chamou a gente para fazer e não
o que mais vai trazer recompensa para nós. Eu falo muito sobre a tentação de Jesus no deserto e para mim uma das maiores tentações dele foi usar o ministério a seu próprio favor. Quando o inimigo coloca diante de Jesus todos os reinos e a glória desse mundo, Jesus foi tentado ali não a ter aquilo tudo, porque ele já sabia que aquilo tudo era dele, mas a usar o ministério e a missão dele, dada por Deus, a seu próprio favor. E essa é uma tentação, se para Jesus foi difícil, para a gente é muito mais. A gente tem uma tentação muito grande hoje de usar os nossos cargos e funções a nosso favor. E aí, quando você pensa desse jeito, é lógico que um cargo de destaque vai lhe dar um favorecimento muito maior. Então, por isso, a busca por muitos cargos de destaque. Porque esses vão me favorecer muito mais. Os backstage não vão me favorecer tanto, porque eu estou escondido. Mas quando alguém entende que o meu ministério não é sobre mim, e que não é para usar a meu favor, mas para favor do outro e do reino, aí eu não escolho mais com base em destaque ou não. Eu começo a escolher com base no amor, que é o nosso norte. A gente esquece que é a glória de Cristo, né? A glória do Senhor. Esse podcast que tu já citou aqui, que é do autor daquela música Ele. É ele, não da música. Ele fala muito sobre isso, né? E ele fala que João Batista, que é uma inspiração para ele, foi essa pessoa que entendeu isso. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele era aquele que apontava para Cristo. As pessoas chegavam para ele para perguntar: és tu o Cristo? E ele diz que essa é a tentação de todo líder. Chega um momento da nossa liderança que a tentação é responder essa pergunta: és tu o Cristo? És tu que vai resolver a minha vida? És tu que vai me dar o direcionamento perfeito, a chave que vai mudar a minha espiritualidade? Não, Cristo é outro. Amém. E aí, quando a gente entende isso, quando os líderes entendem isso, isso cria uma cadeia dentro da igreja. E as pessoas vão começar a colocar os olhos em Deus. Vai voltar os olhos para Cristo. E a gente vai entender que a nossa satisfação mais forte do coração vem de servir o Senhor. Amém. Vem de entender que a presença do Senhor é a nossa maior recompensa, né? Não adianta a gente ficar buscando recompensas nessa terra, mas juntar tesouros no céu. É a presença de Jesus, a doce presença de Jesus que precisa satisfazer o meu coração. Seja lá onde for na igreja, sabe? Seja lá onde for servindo, seja lá onde for vivendo, no meu trabalho, na minha faculdade, onde quer que seja, na minha família. A presença do Senhor é o norte da nossa espiritualidade e é esse o lugar que a gente precisa querer chegar, pertinho de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e amigos. Amém. Muito bom. Vamos para a nossa última pauta aqui, voltando para os jovens e etc. Vocês lidam com muitos jovens, vocês fazem muitos gabinetes, vocês conversam com muitas pessoas, principalmente sobre dificuldades. Eu acho que é difícil ter um gabinete sobre... Aconteceu muita coisa legal na minha vida. Normalmente as pessoas mandam uma mensagem, né? E eu queria perguntar para vocês, porque a gente entra aqui agora numa pauta sobre ministério, jovens e um pouco de maternidade e paternidade, porque vocês agora são pais, vocês vivem isso na pele, né? Qual é a principal dificuldade? Ou qual é a principal dificuldade que os jovens levam para vocês, assim, nos gabinetes, que eles precisam lidar hoje em dia? E isso eu não tô falando nem, tipo assim, se é com o pai, com a mãe, não. Tipo assim, qual é a principal dificuldade que os jovens hoje em dia têm? Quer começar? Não, quero que tu comece. Posso começar. Eu penso... A gente pode falar da principal dificuldade no jovem, no geral, hoje, que a gente enxerga, né? Isso. Eu penso que a dificuldade para a juventude é aquilo que faz com que esse jovem seja um adulto com uma péssima formação lá na frente. E para mim, essa maior dificuldade hoje, o que é a maior dificuldade da juventude no geral hoje, é a crise de referências. Eu acho que existem 3 tipos de referências. A referência a longa distância, a referência a média distância e a referência a curta distância. E a gente tem tido uma crise muito grande dessas referências e uma péssima escolha delas na juventude. Essa referência a longa distância é quem você segue nas redes sociais, quem é que você acompanha, quem você assiste todo dia, qual conteúdo você está consumindo.
A referência à média distância é quem é seu líder. É média distância porque você tem um contato, mas ainda não é aquele contato muito perto, muito próximo. Quem é seu líder? Quem é seu pastor? Quem é que lhe aconselha? Como é que você escolhe quem são essas pessoas, essas referências? E a referência a curta distância é com quem você anda. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas para as quais você vai pedir conselho? Quem são as pessoas que você vai conversar e chorar no ombro delas? Então eu penso que nessas 3 distâncias, além de termos poucas referências hoje, nós também temos uma péssima qualidade de escolha dos jovens hoje. Então isso me preocupa muito, porque um jovem que sofre com a ausência de referências vai ser um adulto, no mínimo, com muita dificuldade. E esse é o maior inimigo da juventude hoje, sabe? E aí você pode me perguntar assim, certo, mas como é que a gente melhora esse filtro das referências? Como é que eu começo a escolher melhor minhas referências? É você tendo uma referência das referências. E quando você conhece Jesus, você ganha não só um pai, um Deus, você ganha não só alguém que é um amigo, mas você ganha um filtro de referências. Todas as suas escolhas agora, de referências a longa, média e a curta distância, passam pelo filtro que é Jesus. Aí suas referências começam a mudar. Aí quem você segue nas redes sociais não são mais qualquer tipo de conteúdo que você se alimenta toda hora. Seus líderes e pastores passam no crivo de senso crítico que não é qualquer um que passa. E quem você escolhe para andar, se aconselhar, estar perto, agora começa a ser muito mais selecionado e você começa a se desenvolver e crescer muito mais. Isso é importante para todas as idades, mas para o jovem isso é um momento crucial, isso é uma escolha muito importante, justamente por esse tempo de vida do jovem, que é um momento de mais influência e extremamente importante a escolha e o filtro das referências. Mateus, e tu acredita que essa crise de referência é também, talvez, por uma ausência paterna, materna dentro da vida dos jovens? Acontece muito. Eu não gosto muito, Andrei, de culpar sempre os pais, sabe? Agora, apesar de há pouco tempo sendo pai, eu entendo que a culpa não é só dos pais. A juventude hoje tem muita dificuldade, mas a culpa não é só dos pais, porque muitas vezes os pais não conseguem ser sempre, a todo tempo, esse filtro de referências. Muitas vezes os pais não conseguem acompanhar quem são as referências que o filho está escolhendo no dia a dia, no colégio, em outros cantos. Então, eu penso que é parte, muitas vezes, obviamente, responsabilidade dos pais, mas a maior responsabilidade que um pai pode ter é apresentar Jesus ao seu filho, no dia a dia, no exemplo, no caminho, porque aí, quando ele conhece essa referência que é Jesus, o resto das referências dele vai passar por esse filtro. Ô, amor, mas assim, sobre isso, eu acho que é muito delicado falar sobre isso, sabe? Muito delicado. Como pai e mãe, hoje eu entendo o quanto é difícil você mexer nesse lugar, mas assim, eu acho que a nova configuração familiar que a gente vem de uns anos pra cá, né, de uma geração pra cá, traz uma carência de tempo de mesa, tempo gasto de qualidade dos pais com os filhos, sabe? Hoje em dia, pai e mãe trabalham muito. E precisam trabalhar, isso não é uma crítica quem trabalha. A gente trabalha, não os dois. Embora com horários flexíveis, mas assim, é preciso que os pais gastem mais tempo com os filhos. Isso tem causado muitos jovens e adolescentes muito carentes. E aí buscam referências e se seguram nessas referências como se elas ditassem tudo. Geralmente, as pessoas que têm uma criação muito firme, pais muito próximos, têm uma certa facilidade maior em lidar com esse filtro da referência e não se iludir tão fácil com referências distantes que acham muito perfeitas, porque tem pais mais presentes. E quando a gente traz para um cenário cristão, isso é um pouco mais difícil porque muitos pais não são cristãos, né? Então, naturalmente, o filtro dessa referência tem um algo diferente. Mas se a gente trouxer para uma família cristã, e até para uma família que não é cristã mesmo, é muito importante esse gastar tempo, sabe? O pai presente. A ausência da paternidade causa muitos problemas
na vida de todos nós, sabe? A figura paterna e a materna, e eu sei que, poxa, existem tantas variantes dentro desse assunto, sabe? Tanta gente não conseguiu ter um pai, não conseguiu ter uma mãe presente, mas teve outra pessoa que cuidou, e muitas vezes a pessoa não pode ser culpabilizada por isso, nem o pai, nem a mãe, mas assim, Deus criou um formato familiar perfeito. Deus criou um formato familiar perfeito, disso a gente não pode fugir. E a primeira referência, né? Bom, assim, quando isso são os funciona pais. bem, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Amém. Amém, amém. E como vocês, qual seria o conselho que vocês deixariam? A gente entrou agora nessa pauta de jovens, de pais, etc. Qual conselho vocês deixariam para uma família, para um jovem e para pais, assim, em relação a tentar diminuir, né? Porque isso vai acontecer, né? Mas diminuir os efeitos negativos de uma pessoa, de um jovem que está carecendo de referência e tudo mais. Assim, eu sei que tu falasse agora há pouco também, Matheus, sobre ser o exemplo dentro de casa, mas de forma prática, o que é que vocês aconselhariam os pais fazerem e os jovens também fazerem? Olha, eu adoro falar sobre isso, porque eu tive um privilégio enorme de ser criada por pessoas que amam Jesus. Meus pais amam Jesus. Não são perfeitos, mas buscam agradar o Senhor. E eu lembro inumeráveis vezes de entrar no quarto dos meus pais e ver os dois de joelhos orando. Eu lembro incontáveis vezes, com muita alegria, porque era sempre um momento muito especial pra gente, família, da gente tomar café junto no final de semana e a gente ficar à mesa até de tarde, depois do almoço, com meus pais contando as histórias deles com Jesus e os testemunhos que eles viveram com Jesus. Eu sei decorada a história de como Jesus chamou meu pai para se converter, porque ele estava no meio da rua e ouviu a voz do Senhor. E eu acho lindo isso. E eu tenho certeza que essas sementes que os meus pais lançaram na minha vida e do meu irmão, muito provavelmente quem está assistindo aqui da igreja conhece, talvez não saiba que meu irmão me conhece, é Sil, professor da EBD, que ajuda nos discipulados também. E eu sei que ele é uma bênção, ele também é uma grande referência na minha vida, como homem de Deus. Eu sei que essas sementes que meus pais lançaram frutificam na nossa vida até hoje, sabe? Frutificam na nossa vida até hoje. Hoje, como mãe, eu consigo entender o quanto era cansativo para minha mãe pegar 2 crianças e passar o dia inteiro, porque o círculo de oração na Assembleia de Deus é de 9 da manhã até 4 horas da tarde. E tem, assim, 2 horas de joelho, levanta a palavra, mais 1 hora de joelho, enfim. E ela levava nosso almoço, levava nossa marmita, levava coisa pra gente desenhar. E a gente ficava... Eu cresci na igreja ouvindo muitos testemunhos, ouvindo Deus fazer coisas grandiosas. Eu digo que eu não tenho o direito de não acreditar no Senhor. Seria muita, vou usar uma palavra até ruim, canalice da minha parte, não dedicar minha vida a Jesus. Porque antes de eu tomar remédio na minha casa, o meu pai orava por mim. Eu lembro de eu ter uma crise de ansiedade muito forte, que eu ia fazer uma prova no outro dia e não estava conseguindo dormir de jeito nenhum e passando muito mal. E aí eu fui acordar meu pai e pedi pra ele orar por mim. E eu fui pra sala e eu tava deitada, eu não tava conseguindo dormir, já era quase amanhecendo. E ele começou a orar por mim e quando ele terminou a oração eu tinha pegado no sono. Então assim, eu vi muitos milagres acontecerem dentro da minha casa. Esse é o maior legado que um pai e uma mãe podem deixar pros seus filhos. Amém. É isso que eu oro e peço a Deus todo dia. Mas não é trazer o filho pra igreja, não é pagar um acampamento, não é trazer pra cá. É os seus filhos verem que você tem uma espiritualidade viva, que você ama Jesus, que você se ajoelha no seu quarto. É você ter história pra contar pros seus filhos. A gente precisa ter história com Jesus. O seu Deus vai ser o Deus dos seus filhos, naturalmente, Exato. né? Isso é muito lindo na Bíblia, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus paterno, um Deus que passa de gerações. Aleluia. Esse Deus que a gente precisa apresentar para nossos filhos. Eu li hoje num livro de Richard Foster que eu tô lendo, que ele cita um outro autor que diz assim, existem 3 formas de você ensinar aos seus filhos. Exemplo, exemplo e exemplo. Então, é a nossa paixão por Jesus que contamina a nossa família. Essa é a melhor forma de a gente trazer isso para dentro como pais, para o ambiente familiar. Eu queria agradecer muito aos meus pais, aproveitar aqui, porque esse é o maior tesouro que vocês me deram. Eu não consigo falar disso sem chorar. Mas esse é o maior tesouro que meus pais me deram, foi me ensinar a amar Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus e eu sei que isso é uma herança familiar. Amém. Eu vou falar olhando para a câmera porque é importante que seja assim. Se é que eu posso dar um conselho
a vocês, pais. Eu, como um pai de uma filha de 10 meses, se eu posso dar algum conselho a vocês, o conselho é: sejam a referência espiritual dos seus filhos. Amém. Ainda dá tempo. Ainda é tempo. Isso não tem a ver com conhecimento teológico. Isso tem a ver com vida, exemplo. Seja o maior exemplo de homem e mulher de Deus dos seus filhos. Ainda é tempo. Deus vai ajudar você nesse processo. Amém. Hoje é o dia. E filhos, se seu pai ou sua mãe não for a sua referência espiritual, seja você a dele. Seja você quem vai levar seu pai e sua mãe a conhecerem esse Jesus pelo qual você é apaixonado. Eu acredito na juventude que influencia uma geração muito mais velha através do exemplo e da unção. Através do exemplo e através da autoridade espiritual que Jesus dá a você, jovem. Que não desprezem vocês pela sua mocidade, mas sejam exemplos. Então, sejam essas referências, porque eu acredito nessa juventude e que os adultos do futuro não vão mais sofrer com crise de referências, porque os jovens estão sendo essas referências pelas quais muitas vezes eles não estão conseguindo acessar. Eu acredito nessa juventude e glória a Deus por isso. Amém. Esse é o conselho que eu posso dar para vocês. Amém. Gente, eu tô muito feliz com o nosso Reconcast. Eu espero que vocês também estejam. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Foi uma bênção. Eu tenho certeza, na verdade, que as pessoas que estão escutando podem ter. Espero que vocês tenham colocado aí no papel tudo que vocês aprenderam. E foi muito bom, de verdade. Foi um prazer ter esse papo aqui com vocês e espero que a gente possa ter outras conversas. Também, amém. Estou muito feliz de estar aqui. Valeu, obrigada pelo convite. Amém. Amém. E só um parênteses aqui pra gente finalizar esse Reconcast. No próximo episódio, esse cenário aqui vai estar diferente. Estamos dando uma pequena pausa para organizar tudo o que vai acontecer aí nos próximos episódios. Então vocês vão ver que vai estar no cenário diferente, vamos ter novos convidados, a pauta vai estar diferente e vai ser muito bacana para a honra e glória de Deus. Até o próximo.